Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimento a Sr. Ministro, a Sr. Secretário de Estado e não pensei a dizê-lo, Sra. Ministra, mas bons olhos a vejam na Comissão de Saúde. 6 meses depois do início do mandato, finalmente encontrou tempo na sua agenda e agradecemos empenhadamente essa disponibilidade para vir ao Parlamento discutir com o órgão de soberania e o órgão fiscalizador do Governo. De facto, como profissional de saúde que trabalhou na primeira linha nos cuidados intensivos do H1N1 em 2009, reforço as palavras da deputada Hortência Martins, de agradecimento aos profissionais de saúde, da Direção-Geral de Saúde e também da tutela, naquilo que tem sido certamente um período de enorme intensidade e na resposta que estão a procurar dar, da melhor forma que sabem, ao país no surto do Covid-19. Quero reforçar desde já que da parte do Partido Social Democrata a nossa disponibilidade total para procurar colaborar com o Governo para contribuir para soluções sempre necessárias, pelo menos na esfera daquilo que possamos contribuir por via do Parlamento, mas para isso precisamos que o Governo de facto seja claro e eficaz na sua ação. E não é normal, Sra. Ministra, estarmos no final do terceiro mês do início do surto, classificado pela OMS como uma ameaça global, e ninguém do Governo se tenha dirigido aos partidos para assegurar qualquer coordenação política. E essa é a realidade dos factos até o momento. Esta é a primeira interação com a tutela. Perante uma crise, espera-se que os líderes sejam capazes de fazer duas coisas: de resolver a situação de emergência, e tudo deve ser feito para evitar que volte a acontecer. E perante a situação de emergência, como é o caso deste surto, com potencial pandémico, esperar-se-ia que as lideranças fossem capazes de acalmar as populações, ao mesmo tempo que, com o sentido de urgência, fossem aplicando aquilo que a evidência científica nos diz. E aquilo que temos assistido, infelizmente, em momentos críticos, é falhas de comunicação que têm contribuído para o alarmismo crescente da população e sinais preocupantes de descoordenação e falta de preparação na forma como o Governo tem lidado. Aliás, a Sra. Ministra acaba de contradizer aquilo que a Sra. Diretora-Geral disse, ainda ontem, em direto na televisão, sobre o Hospital de São João e Santo António. Foi a Sra. Diretora-Geral que disse que os hospitais de São João e Santo António tinham esgotado a capacidade, ipsis verbis. E, portanto, compreende-se que nós, assistindo a partir da população em geral, há uma contradição de termos constantes que não contribui para a acalmia social que seria desejado. E a verdade é que, ao contrário do que alguns têm dito, este vírus é significativamente mais grave do que o vírus da gripe sazonal, que creio que estamos todos de acordo, com uma mortalidade que pode ir de 5 a 20 vezes superiores e com uma transmissibilidade ainda neste momento por pessoa infectada de 2 a 3 pessoas por pessoa infectada e, portanto, significa que ainda estamos numa fase de crescimento em escala do número de pessoas infectadas e ninguém pode garantir que não vamos de facto evoluir para a pandemia. Pior, este vírus, ao contrário de surtos anteriores e experiências anteriores, aparentemente há transmissão na ausência praticamente de sintomas. E esse é um desafio gigantesco para quem tem que controlar um sistema de saúde. E a verdade é esta: olhando ainda esta semana no New England Journal of Medicine, as únicas medidas que têm conseguido reduzir o número de transmissões no resto do mundo tem sido o isolamento imediato de todos os potenciais contactos com pessoas infectadas. E isso, aquilo que nós estamos a ver, e ainda agora foi destacado pela deputada Ana Rita Bessa, é que em Portugal não está a acontecer. Pessoas que tiveram contactos com pessoas que têm infecção confirmada, pessoas que vêm de focos de elevada incidência, têm recebido informações contraditórias a partir da linha de saúde 24. Precisamos, de facto, confiar em quem está a liderar a resposta. Precisamos confiar em si, Sra. Ministra, e na Autoridade de Saúde, e este tipo de situações comprometem essa confiança. Pede o Governo para os portugueses ligarem para a linha Saúde 24. E bem, é essa a primeira linha. Porém, eu não queria acreditar aquilo que assisti ainda este fim de semana, Sra. Ministra, quando, com um conjunto de médicos internos, todos eles confrontados pela sua chefia no SNS, foi-lhes perguntado se estariam disponíveis para fazerem parte da linha de apoio ao médico para onde são encaminhados as chamadas da linha de saúde 24. Estes médicos internos aceitaram esse desafio, ficaram à espera de instruções posteriores e no domingo às 8 da manhã começam a receber chamadas sem terem recebido qualquer formação, sem ter-lhes sido informado qual seria o algoritmo de resposta, sem saberem o que responder
aos cidadãos doentes ou potencialmente infectados que lhes foram contactando. E, portanto, estes jovens médicos foram recusando as chamadas e foram escrevendo para as chefias a dizerem que não podiam responder às chamadas, e não lhe vou perguntar se acha isso aceitável, porque não é, e sabe que não é, e certamente é uma falha, mas é uma falha grave no ponto de vista da hierarquia, e enquanto responsável máxima da tutela não se pode aceitar isto, sobretudo no meio de uma emergência de saúde pública. E se falha esta primeira linha de atuação do SNS, que é a linha de saúde 24, quando olhamos para os cuidados de saúde primários, que são a segunda linha de atuação, mais preocupados ficamos. Entramos no centro de saúde, fizemos várias visitas nas últimas semanas, olhando para os funcionários administrativos, que são o primeiro contacto dos cidadãos quando entram no centro de saúde, não têm formação mínima, não há algoritmos de intervenção. Entramos no centro de saúde. De facto, na maioria dos centros de saúde há um espaço para isolamento, no entanto, em muitos centros de saúde, na realidade, há apenas máscaras cirúrgicas, que sabemos que não são eficazes neste contexto. Em nenhum dos centros de saúde havia uma máscara com visor e alguns também não tinham batas descartáveis. E de acordo com os sindicatos, pedia só um bocadinho de tolerância, estou quase a terminar, Sr. Presidente, e de acordo com os sindicatos e os profissionais de saúde, aquilo que estamos a verificar é que quer nos hospitais, quer no centro de saúde, há falta de material, há falta de informação e informação contraditória. E falhando na segurança dos profissionais, estamos a falhar naquilo que é a primeira medida de segurança dos doentes. E, portanto, terminando com algumas perguntas, Sra. Ministra, o que está a ser feito para corrigir este conjunto de situações? Foram destacadas pela Sra. Diretora-Geral da Saúde 3 cenários, ligeiro, moderado e grave. Quais são os planos de contingência, sobretudo para os cenários moderado e grave, e se pode facultar esses planos ao Parlamento? Nomeadamente, quais os mecanismos legais, e já foi questionado, no caso de ser necessário recorrer à quarentena, nos casos em que não seja voluntariamente aceito pelos cidadãos? E já agora, para terminar, Sra. Ministra, para terminar mesmo, Sr. a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada disse que os hospitais privados estavam dispostos para a resposta coletiva que é necessário. O Bloco de Esquerda e o PCP vieram dizer exatamente o contrário. Enquanto responsável máxima da tutela, qual é a verdade? Obrigada, Sr. Deputado.